Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do J Explica. E hoje é a nossa aula número 7 e o tema é a diversidade cultural brasileira. E eu trouxe a frase da Malala hoje: a diversidade garante que crianças possam sonhar sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro e os sonhos dela. E a diversidade, ela garante isso, que todo mundo possa viver a sua cultura, viver os seus sonhos sem barreira nenhuma. Para falar de diversidade cultural brasileira, eu vou dividir em duas frentes de análise, uma por culturas e uma por regiões. Já vou deixar claro que lá na apostila está completa essa aula e que aqui eu vou falar só dos aspectos mais relevantes para a gente entender, quando a gente falar de culturas, como que foi formada essa diversidade cultural, e quando a gente fala de regiões, para a gente entender o que a gente tem de tão diverso aí no Brasil. Eu sei que aqui no J Explica a gente tem alunos de várias localidades. Eu estou situada no estado de São Paulo, por exemplo, e com certeza tem uma diversidade muito maior, norte, nordeste, centro-oeste e sul. Então vamos começar a falar um pouquinho agora do que é diversidade, né, cultural no Brasil, porque senão, se a gente não definir o que é diversidade cultural, fica difícil falar do resto. Antes de iniciar, eu peço para que você reveja conceitos como cultura, aculturação, etnocentrismo e multiculturalismo. Porque para ter diversidade cultural no Brasil, a gente precisa ter uma aculturação. E para que essa diversidade cultural seja respeitada, a gente precisa ter o multiculturalismo e não o etnocentrismo, nem o supremacismo branco, nem o eurocentrismo, que é tão comum ainda em alguns aspectos sociais, tá bom? Rapidamente eu vou diferenciar também raça de etnia, onde, gente, raça seria um critério biológico para diferenciar características físicas das pessoas. E a etnia, ela já fala sobre aspectos socioculturais. Então, quando a gente fala de etnia, a gente está falando do sociológico. Quando a gente fala de raça, a gente está falando do físico. Só que as diferenças, né, físicas de uma pessoa para outra, ela varia no DNA 0,1%. E isso não é forte o suficiente para a gente criar subcategorias de raças de pessoas. Então, raça não existe, só existe a raça humana. Tudo bem? Então, vamos agora para o que é a diversidade cultural. Gente, diversidade cultural são os diferentes costumes aí que a gente tem em uma sociedade, como diferentes culinárias, diferentes religiões, diferentes tradições, por exemplo. É um conjunto de diferenças que são vivenciadas por grandes grupos de pessoas que estão numa mesma cidade, ou no mesmo país, ou numa mesma região, mas que ainda, por mais que eles estejam juntos ali, eles mantêm as suas características, as suas crenças, os seus costumes, que são diferentes uns dos outros. Outro aspecto que vale falar é que a globalização, ela vai intensificar as relações entre os países em muitos aspectos, inclusive cultural, e que é possível, né, com essa globalização, fazer da cultura um produto que às vezes é muito particular de uma cultura, fazer com que ele se espalhe no mundo todo, né? Por exemplo, talvez o K-pop, não sei se vocês gostam, né? Mas o K-pop pode ser um exemplo, a comida japonesa, uma coisa às vezes tão particular daquela cultura, acaba se espalhando para o mundo todo. No Brasil, a gente tem um território muito extenso, né? Nós somos o 5º maior país do mundo, e por conta desse território extenso, as regiões, elas têm, assim, tanto diferenças climáticas, quanto sociais, quanto culturais, quanto econômicas. Então, do Oiapoque ao Chuí, as tradições, as festas, as comidas, os rituais, eles variam de uma maneira muito significativa. E essas manifestações culturais, elas também são influenciadas pelas características locais, tá? Então, além da gente ser muito extensa, as características locais, elas também vão influenciar. E também, outra coisa que vai influenciar, gente, é como aquele lugar foi formado culturalmente. Ou seja, qual é o tipo de miscigenação ou qual é o tipo de grupo étnico que é mais presente naquele lugar. Porque a nossa cultura, ela é o resultado de uma miscigenação de vários grupos étnicos. Como, por exemplo, os brancos europeus colonizadores, os indígenas, os negros que foram escravizados. Tome cuidado para não chamar negro de escravo. Ah, os escravos. Não, eles são negros escravizados ou pessoas escravizadas. Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados, tá? Eles nasceram pessoas que, infelizmente, né, nessa mancha histórica, foram escravizados. E posteriormente a gente também teve aqui no Brasil a entrada de imigrantes europeus e até asiáticos, tá bom? Então vamos analisar primeiro por culturas e depois por regiões. Primeiro eu vou analisar a cultura indígena e, gente, eu vou colocar assim os aspectos mais importantes
Na apostila está completo com mais dados, tá bom? Primeiro, o índio é quem estava aqui primeiro, né? Ou seja, desculpa, eu solucei. Ou seja, quem estava aqui primeiro quando os portugueses chegaram foram os índios. E os índios, eles contribuíram para o surgimento do indivíduo tipicamente brasileiro, que é um mestiço de branco índio. Assim como ele também tem contribuições para o vocabulário, influências culinárias, utensílios domésticos. E essa população, ela praticamente diminuiu muito, de 1500, que é o, entre aspas, descobrimento do Brasil, até 1970. E aí, essa população, ela diminuiu, muitos foram extintos. Também temos que lembrar disso. Porém, nas últimas décadas deu sinal de mudança, porque o IBGE, a partir de 1991, ele incluiu os indígenas no censo demográfico. Tem mais dados na apostila, mas eu quero lembrar vocês que 17,5% dos índios não falam português, tem 274 línguas faladas e tem mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil, divididos em 305 etnias. Ou seja, a população que começou no nosso país e era 100%, hoje se restringe aí a um número bem menor. E aí tem ainda a sua cultura ameaçada. Eu não vou entrar na questão de demarcação de terras e tudo mais, porque isso é uma fala de geografia. Mas é pra gente pensar, né? Pô, eram as pessoas que estavam aqui e agora eles são uma minoria. Né? Mas contribuíram de maneira significativa para o nosso vocabulário, para a nossa culinária, para os nossos hábitos de higiene também, temos que lembrar disso. Segundo tópico que eu coloquei pra gente é a cultura africana. A gente tem que lembrar que a cultura, quando a gente fala de África, a África é um continente. Então não adianta colocar todos os negros que vieram de lá no mesmo balaio chamado negro, né? Chamado africano. Não, eles têm sua própria etnia, seus próprios costumes, que são bem diferentes um dos outros. Não vou entrar no mérito do neocolonialismo, por exemplo, lá na África, que dividiu o país não por etnias, mas por qual país colonizador ia pegar, e que isso, obviamente, é muito ruim, porque acabou colocando etnias, às vezes, conflituosas no mesmo território, tá bom? Salvador, no Nordeste, foi a cidade que mais recebeu o número de negros, né? E também onde sobrevivem um dos maiores elementos aí culturais da cultura africana. Contribuição como trajes, a roupa da baiana, por exemplo, instrumentos musicais, o berimbau, alimentação, danças, manifestações religiosas, por exemplo, elas são exemplos do que a cultura africana deixou de contribuição pra gente. Raro são os aspectos culturais que não foram moldados com a ajuda da mão de obra e da inteligência africana e dos afro-brasileiros também. Então a gente tem que lembrar que, assim como na época da escravidão, se o Brasil foi moldado, foi pela mão dos negros escravizados, a gente tem que lembrar também que depois, né, mais para a década de 80 e 90, pelo menos a minha região, foi construída pelas mãos dos nordestinos, por exemplo. Mas isso fica para outra aula. Então, quando a gente falar de fluxos migratórios. Então, o negro, né, africano, ele foi trazido para o Brasil como mão de obra. Então, além de ele trabalhar no setor açucareiro, ele também trabalhava na agricultura, na criação de gado, em manufaturas pequenas, trabalho doméstico e também em espaços urbanos, ele trabalhava no transporte, seja de objetos, dejetos, pessoas ou até distribuição de alimentos. Apesar da gente, que eu falo assim, né, apesar da generalização que há, né, é muito grande a variedade do grupo de negros que chegaram ao Brasil. Cada africano, ele conserva a sua tradição cultural. Predominavam os sudaneses, os bantus, os malês, mas tem uma grande variedade. Depende de que região do Brasil eles foram destinados. E uma das coisas muito tristes que eu ouvi numa palestra uma vez, e isso ficou sempre na minha cabeça, é que o problema... Por exemplo, eu sou tenho descendente de negros na minha família, mas eu sou descendente também de italianos. Eu sei o sobrenome da minha família, eu sei de onde eles vieram, eu tenho foto, eu tenho tudo, né? Eu sei do passado da minha família. Não que isso me importe muito, mas eu sei, né? Não que isso seja tão importante
esse orgulho, mas eu sei da minha história. Muitas pessoas afro-brasileiros não sabem porque quando chegavam ao Brasil tinham ali a sua história, a tentativa de história apagada. Então muitos não sabem, né, do seu passado, da sua família, de onde vieram, do sobrenome, da própria cultura de onde veio. Isso eu vi numa palestra uma vez e eu acho muito interessante pra gente ver como o apagamento de uma cultura pode acontecer. Há uma longa e penosa história de resistência das pessoas escravizadas, sejam as fugas individuais ou as fugas juntas, que aí eles formavam os quilombos que até hoje resistem, e eu já vou falar de novo sobre isso. Cultura portuguesa, gente. Portugal, ele exerceu a maior influência na formação cultural brasileira, quando a gente fala de países europeus, porque foi quem nos colonizou. Então, por exemplo, a gente tem a religião, que é marcada por festas e procissões, a gente tem a língua portuguesa, a gente tem as instituições administrativas, lendas também do folclore, por exemplo, cantigas de roda, como Cravo e a Rosa, ainda permanecem bem vivas, né, aí na nossa cultura brasileira. A gente também tem, por outro lado, a cultura imigrante, que essa cultura começou em 1808, quando o Dom João VI veio para o Brasil e ele abriu os portos às nações amigas. Entre esses imigrantes a gente tem portugueses, açorianos, suíços, prussianos, espanhóis, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, japoneses, judeus e árabes. Então a gente tem, assim, de 1808 até agora, uma grande gama de imigrantes que vieram para o Brasil. Em grande quantidade, a gente tem destaque para alemães e italianos, que tem grande influência arquitetônica, linguística, culinária e festiva nas regiões sudeste e sul, né? Quando eu falei da minha região, realmente, quando eu penso nisso. Só que quando a gente sai da nossa região, tem muita coisa, principalmente no norte e no nordeste. Geralmente não é falado, mas eu gosto de colocar povos e comunidades tradicionais. Gente, quem são os povos e comunidades tradicionais? Eu coloquei a foto de um seringueiro, por exemplo, na Amazônia. Esses povos e comunidades tradicionais, eles são grupos sociais que se distinguem, né, se diferem por ter características culturais, sociais, históricas e de organização social próprias. Então eles constituem uma identidade particular. Um dos elementos marcantes desses povos e comunidades locais é a relação que ele tem com a forma que ele ocupa e explora o seu território. E também pelo fato dessa reprodução cultural, ela tá atrelada à vivência coletiva. Quer ver um exemplo? Eu aqui, fulana, Marcela, eu como macarronada porque na minha família era costume fazer macarrão. Eu posso fazer isso individualmente. É uma tradição que eu posso vivenciar de forma individual. Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, eles estão fortemente ligados ao território e todas as tradições são baseadas naquelas experiências coletivas. Mas professora, que tipo, né, de exemplo a gente tem desses povos? Os seringueiros, os ciganos, os próprios indígenas, os próprios quilombolas, os catingueiros, os caiçaras, os caboclos, os pescadores tradicionais são os exemplos que me vêm aqui à cabeça, mas tem muitos outros ainda. Então, essa forma de identidade deles que é singular, né, que eu falei, de ter essa forte relação com o território e de vivenciar as experiências coletivamente, está diretamente ligada ao espírito de comunidade que eles têm. Então, essa identidade é muito particular e muito diferente. Por exemplo, os indígenas, os quilombolas, que é o que a gente mais conhece, mas tem os ciganos, que tem sua própria maneira, os seringueiros, os pescadores também, né, as comunidades ribeirinhas, tudo bem? Então, saindo de culturas, eu vou agora para análise por região. Não vou me adentrar muito, porque vocês têm, né, na apostila, e eu coloquei um mapinha de cada região, gente, e que tem alguns elementos, eu acho muito bacana. Então a gente começa pela região norte. Gente, na região norte a gente tem uma cultura muito vasta, porque o território é muito grande. Festas típicas, a gente tem, por exemplo, o Festival de Parintins, né, que é a festa do Boi Bumbá, que acontece na Amazônia. A gente tem o carimbó, a congada, a folia de reis.
Eu espero que tenha algum aluno aí que é dessas regiões e vai se identificar. E eu espero que eu esteja falando certo os nomes. Mas assim, tem festas típicas bem diferenciadas. E tem uma fortíssima influência da culinária indígena, que é baseada praticamente na mandioca em peixes, como por exemplo, carne e peixes. Então tem bastante. E também pode ser a carne de sol, o tucupi, que é o caldo da mandioca cozida, o tacacá, o jambu, que é aquela erva que dá uma amortecida na boca, se eu não me engano, o camarão seco, a pimenta de cheiro. Então essas são as fortes influências culinárias. A gente tem a região Nordeste, que é onde foi, que eu já deixei um mapinha também, que eu acho muito bonitinho, né, que tem as características aí de cada estado dessa região, que foi onde os portugueses chegaram. Então tem fortes construções coloniais ainda. É muito forte a leitura de cordel, que é um gênero bem popular, rimado, que é colocado nos varais. Assim como o que é típico lá, na forma de comidas típicas, acarajé, vatapá, caruru, a broa de milho. E eles também mantêm elementos da época do Brasil colônia, como, por exemplo, as religiões de matriz africana, a capoeira e as festas juninas. Na região centro-oeste, talvez para quem não mora lá seja uma região mais diferente, pelo menos para mim é. É uma região também bastante diversa, porque ela tem influência de índios, de paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios, porque ela tá ali na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. As principais manifestações, gente, são a cavalhada, o cururu, o fogaréu, né, que é bem comum no estado de Goiás, e o cururu no Mato Grosso do Sul. E a comida típica, mais típica que a gente conhece, pelo menos eu, né, eu falo a gente como se todo mundo conhecesse a mesma coisa, né, a gente tem que tomar cuidado com generalizações. Mas o mais conhecido é o arroz com pequi, mas também tem a sopa paraguaia, tem o arroz boliviano, tem uma coisa que eles chamam de Maria Isabel, o empadão, o curau, peixes do Pantanal, né, como o pintado, por exemplo. A região sudeste, que é a minha região, que os principais aspectos culturais, né, daqui são Festa do Divino, os festejos de Páscoa, né, onde estoura o Judas, tem bastante santo padroeiro, a gente tem bastante quermesse, congada, cavalhada, bumba meu boi. Eu não conheço muito aqui onde eu moro, mas o carnaval, o peão de boiadeira, as festas de peão, isso eu conheço bastante. Danças de velhos, batuque, samba de lenço, caiapó não é muito comum aqui onde eu moro. Só que eu tenho que lembrar que o Sudeste compreende o Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo também. E Minas é um estado muito grande, né? Aqui a gente tem uma forte influência indígena também, uma forte influência escrava e também de imigrantes europeus, asiáticos. Aqui é muito comum o pão de queijo, né, em Minas, o picadinho, o virado paulista, o cuscuz paulista, esse eu sei o que é, farofa, o bolinho de bacalhau, a feijoada, né, a carne de porco, feijão tropeiro, isso é bem comum aqui mesmo. Agora a região sul, pra gente terminar, essa região, ela era habitada por índios, mas ela foi colonizada por portugueses e espanhóis e ela é muito ligada ainda a essa cultura dos imigrantes. Inclusive a arquitetura deles é bem parecida com a da Europa, porque lá é um clima frio. Se eles são bem ligados a essa cultura dos imigrantes, eu acho que já explica muita coisa, né, gente? As festas típicas são Festa da Uva, tem o Oktoberfest também, tem o fandango, né, o fandango de influência portuguesa, tem a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, tem uma coisa que eles chamam lá de o boi de mamão, tem dança da fita, esse eu já vi, é muito bonito, inclusive. As comidas típicas, churrasco, mas eu acredito que muitas coisas no Brasil, né, tem o famoso churrasco. O chimarrão, o pirão, marreco assado, vinho e uma coisa que eles chamam de barreado, que é um cozido de carne numa panela de barro. Pessoal, desculpa a aula extensa, agradeço muito quem viu até aqui. Então, para quem chegou até aqui, o meu muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!